gente viu um Flamengo dominando, mas no segundo tempo, quando o Vasco tomou um pouquinho de coragem, começou a sair, a largar um pouco mais o seu lado esquerdo, aí as chances começaram a aparecer em cruzamentos, claro, não eram jogadas tão envolventes, tão trabalhadas, mas as chances começaram a aparecer, o Vasco começou a ter oportunidade de finalização, poderia ter vencido nos 90 minutos do jogo, claro que o Flamengo também poderia, e eu tinha um receio, quando eu vi a escalação do Vasco com uma linha de 5 lá atrás, eu imaginei que o Flamengo teria inteligência dentro de campo, e acho que faltou durante os 90 minutos, para jogar com essa escalação, para jogar com esse posicionamento de principalmente um De La Cruz entre o Piton e o zagueiro pelo lado esquerdo, confundindo, tentando abrir esse espaço para a passagem do lateral, também pelo lado direito. Então, eu acho que faltou poder brincar um pouco mais. Teve um Flamengo em que o Flamengo enfrentou uma linha de 5, que foi contra o Grêmio ano passado e venceu por 2-0. E aquele jogo, o Flamengo brincou com a defesa do Grêmio, porque tinha Gabigol em campo e Everton Ribeiro pelo lado direito. E os dois, eles se uniam para confundir a marcação, principalmente do Kahneman, que era um jogador que saía como um líbero para fazer a marcação, e os espaços se abriam. Ontem achei um Flamengo muito posicionado. Esperava mais de Cebolinha, de tentar também brincar com isso, brincar com o zagueiro e com o lateral para tentar abrir esse espaço para a entrada de um jogador do meio-campo do Flamengo. A mesma coisa pelo lado direito. Talvez se o Gabigol tivesse entrado antes no jogo, pelas características que o Gabigol tem, ele movimenta mais a zaga, ele força que um zagueiro abandone a linha para acompanhar ele, principalmente quando ele faz o facão. Eu acho que ele deveria ter entrado antes no jogo. Ele errou o pênalti e acho que ele não foi competente para fazer. Acho que ele bateu mal o pênalti, é verdade. Mas por características de jogo, faltou inteligência ao Flamengo para brincar um pouco mais com essa linha de 5, porque existia um espaço que o Vasco deixava entre essa sua linha de defesa e entre os volantes. E eu acho que o Flamengo não soube aproveitar isso. Talvez esperava enfrentar um pouco mais de facilidade, dominava a posse, é verdade, mas quando a bola chegava no Cebolinha, enfim, no De La Cruz, não produzia muito. Além disso, era um time que se movimentava pouco para abrir esses espaços nessa linha de defesa do Vasco, então o Vasco foi mais competente para marcar. Eu acho que essa dificuldade do Flamengo nessa criação, nessa articulação, eu acho que natural, principalmente porque tem uma peça fundamental nesse time, que é o De La Cruz, que está recém-chegado ao time, ainda está entendendo. E eu acho que você conseguir criar esses mecanismos, essas formas de jogar, eu acho que isso leva um tempo, início de temporada ainda. Agora, essa é uma realidade que o Flamengo vai enfrentar com muita frequência ao longo da temporada. Defesas que vão enfrentar o Flamengo jogando com linha de 5, que vão congestionar o meio-campo. Mas acho que um teste interessante, tem muita coisa interessante aí para o Tite tirar como observação, porque é um contexto que o Flamengo vai enfrentar várias vezes dentro da temporada. Só mais um ponto, depois que o Gabigol entra, se observar a movimentação dele e do Arrascaeta, é de muito mais entrosamento, em prol de movimentar a defesa do adversário e encontrar espaços, até encontra, mas as finalizações são precipitadas. O clássico de ontem foi nessa linha aí, né, dos 4 grandes, foi contra o que teve o pior desempenho no ano passado, né? E o Flamengo não conseguiu se impor ao Vasco, né? Teve vamos pensar aqui quanto tempo foi, menos de 30 minutos do primeiro tempo, 20 e poucos minutos em que o Flamengo acampou no campo do Vasco. E o Vasco não conseguia sair. Mas também o Flamengo não conseguia transformar isso em perigo de gol, né? Tem uma cabeçada do Arrascaeta nesse período? Com 4 minutos de jogo. Logo no início, bem no início. Não é assim que o Flamengo vai empilhando chances de gol. Ele fica fica perto da área do Vasco, mas não está faltando essa coisa um pouquinho mais incisiva. É que essa linha defensiva do Vasco, ela acaba contendo jogadores mais agudos que nem o Cebolinha, mas eu acho que faltava uma movimentação ali, uma integração maior dessa linha de ataque do Flamengo com os seus meias, De La Cruz e Arrascaeta principalmente, trocas de posições, infiltração. Acho que o jogo ficou muito posicional naquela altura, mesmo o De La Cruz, que não guarda a posição, que é um jogador que vem para o meio para criar. Acabou facilitando um pouco a vida do Vasco. Esse é o único fato, né? Ele defende porque o pênalti foi mal batido. E porque ele espera até o último segundo, né? Acho que o Gabigol estava imaginando que o goleiro ia cair para um lado antes, uma fração de segundos antes dele bater. O Léo Jardim não cai, espera, e aí o pênalti sai muito fraco. E assim, foi uma boa cobrança. E o Léo Jardim, ele desde a temporada passada, para mim, na temporada passada, ele junto com o Verratti foram os 2 principais jogadores do Vasco no campeonato. Inclusive, ele foi o meu eleito para o melhor goleiro da competição no ano passado. Ele tinha vindo de uma falha grotesca contra o Bangu, sofreu um frango mesmo. Chute de fora da área, né? Que ele acertou no canto dele, né? Mas assim, mas é um goleiro que tem se mostrado bem acima da média. O Gabigol cobrou 52 pênaltis com a camisa do Flamengo, dados do espião estatístico. Esse foi o 8º perdido.
Foram 4 na trave, 3 defendidos e 1 para fora. O de ontem eu achei que ele não conseguiu botar a força que ele queria na bola. Porque o Gabigol é um atacante que ele consegue deslocar o goleiro com muita facilidade em cobrança de pênalti. Agora, então, quando não desloca, ele tem que ter um plano B, né? Tem que conseguir imprimir uma força. O Jardim, o tempo de reação do Léo Jardim realmente foi muito bom. Mas acho que se ele consegue colocar mais força na batida, e acho que ia ficar mais complicado do Léo Jardim chegar. 8 perdidos em 52 cobrados ainda é um aproveitamento muito alto? O que vocês consideram um aproveitamento alto? Eu acho um bom aproveitamento. Acho que ele não... Assim, baixa... A gente, durante um tempo, a gente discutia o Gabigol disparado o melhor cobrador de pênalti do futebol brasileiro. Ficava ali entre ele e o Veiga. Acho que talvez ele tenha perdido, assim, essa... acho que é jamais questionável, mas ainda assim eu acho que é um bom aproveitamento. Tem todo o contexto do Gabigol, do que ele vem passando, né? Ele é reserva, quando ele entra, ele não tem conseguido ter seu melhor desempenho, tem tido mais minutos, que era o que ele pedia pro Tite, o Tite está dando a ele. Ele não está conseguindo ser aquele Gabigol que a gente já viu. E aí eu acho que por isso que tem um pouco de dúvida também em cima da produtividade dele. E a fala dele no final do jogo é meio que olhando para frente, né? Não, o ano está só começando. Ele fala, o ano está só começando. E se demonstra muito convicto em continuar no Flamengo e dedicado a buscar seu espaço no Flamengo, o que é bastante positivo depois do final do ano passado. E assim, era um pênalti que era importante para ele, né? Nessa retomada, porque tinha vindo de um gol, marcou um gol no meio de semana, numa jogada inclusive muito bonita de movimentação, recebendo do Arrascaeta. Então, se ele faz o gol de uma vitória no Clássico, cobrando pênalti, assim, já dava um ânimo a mais, né? Então, já meio que um balde de água fria. Mas eu fiz uma conta aqui e deu 85% de aproveitamento. O lance, quando bate o pênalti, tá com o pé em cima da linha. O Gabigol mesmo, disse que deveria ter batido mais cima forte, da linha. Né? O Gabigol reconheceu. Eu acho que ele mudou um pouquinho o jeito de bater. Bater mais forte, eu acho que ele acreditou demais que ia deslocar, que normalmente o cara não sai nem na foto, né? O goleiro não costuma sair na foto. Ele até mandou no canto, né? Mas foi fraco. Sim, porque ele costuma deslocar o goleiro. Eu achei que ele mudou, porque ele não bate tão rápido como ele bateu. Ele já correu e bateu. O Gabigol vai caminhando, ele vai cansando o goleiro, olhando pro goleiro para ver um movimento para tirar. O aproveitamento dele é ótimo. 43 em 51, 3 defendidos, 4 na trave e 1 para fora, Mauro. Ele raramente perde. Raramente. Se tivesse que escolher alguém para bater um pênalti hoje, eu escolheria ele de novo. Eu também. Muita segurança, né? Agora, acontece. Mas, lógico, o Flamengo tinha que jogar muito melhor do que jogou. O Flamengo tinha que estar muito à frente do Vasco já. E, por todo o elenco, todo mundo que tem. Então, assim, ia ganhar de 1-0 ali no final, num pênalti e tal. Acho que o torcedor do Flamengo não está contente com esse resultado, e eu acho que com razão. Com razão, que imaginava-se, é um clássico, é o Vasco do outro lado, é muita rivalidade, mas ainda há uma diferença muito grande. O caminho que o Vasco tem que percorrer para encostar no Flamengo, inclusive de contratações, né? Coisa que o Flamengo faz assim a rodo e já tem sobrando time talentoso demais para não ganhar um clássico. Mas enfim, é do jogo. Quando a gente viu esses dias, Botafogo, Atlético e Cruzeiro, as coisas acontecem. Quando é clássico assim, o bicho pega. Botafogo fez 2-0 no Nova Iguaçu e foi ceder um empate. O Nova Iguaçu, para mim, é o destaque desse Campeonato Carioca. Muito obrigado. Tão bonzinho. Ele tá entre os classificados. Tá muito bem. O resultado é melhor para o Vasco da Gama do que para o Flamengo. Mas não é para a torcida do Vasco comemorar. Isso não tem nenhuma comemoração nesse jogo, porque o Vasco tem que jogar pau a pau com o Flamengo. E para jogar pau a pau com o Flamengo, precisa contratar 4. Precisa melhorar bem, muito. Precisa melhorar muito. O treinador tem. Mas precisa só vontade, vai chegar uma hora que a vontade não vai ser suficiente. Vai ter que pisar da técnica, da qualidade, da individualidade. E você sabe qual é a palavra que custa mais caro no futebol, né? Qualidade. Essa é a palavra, qualidade é aliada a isso aqui, a dinheiro. Qualidade custa caro. E o Vasco tem que... Legal, empatou o jogo. A torcida comemorou. Achei bonito a torcida aplaudindo no final do jogo. Achei bonito. Mas tem que pensar para frente. Pensar grande, porque é Vasco da Gama. Isso que o Flamengo ganhou um ponto, mas acho que o Flamengo perdeu 2, né?
Porque o Flamengo já tinha que estar, apesar de ser começo... O estágio melhor. Temporada, já tinha que estar no estágio de se impor diante do Vasco, que está em formação ainda, precisando de reforços, etc. Então, lógico que o resultado foi muito melhor para o Vasco do que para o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, né? Então, pelo elenco que tem tudo, vai chegar, vai classificar. Mas o Vasco, por incrível que pareça, vocês estão falando que foi bom o resultado para o Vasco, é bom porque não perdeu. Mas na competição, que ele ainda vai jogar contra o Botafogo, que ele ainda vai jogar contra o Fluminense, e que ele não é o favorito nesses clássicos, sendo que os times de menor investimento, como Nova Iguaçu, Boa Vista e Madureira, que estão à frente dele, principalmente Boa Vista e Nova Iguaçu, que não vão ter mais jogos contra os grandes. Nova Iguaçu, eu tenho certeza, que já pegou o Botafogo, já pegou o Fluminense, já pegou o Flamengo, já pegou o Vasco. O Nova Iguaçu agora tem 2 jogos na sequência em casa. No Laranjão. Sim. Tudo bem que é contra Madureira e Boa Vista, que estão brigando também por essa vaguinha. De repente roubar uma vaguinha do grande na semifinal. Mas o Vasco não está tão garantido, não. Vai ter que jogar mais do que está jogando e vai ser mais pressionado para buscar essa vaga, porque vai ter clássicos. Como eu falei, sim, Fluminense e Botafogo. Então não é uma vida tão fácil. Foi bom pelo seguinte, vem de um resultado ruim, perdendo para o Nova Iguaçu. O favoritaço era o Flamengo, pelo elenco, pelo time, por tudo, né? Pelo treinador, pela badalação. Então o primeiro clássico, sim, era o favoritaço. Claro. Então o que chama a atenção é assim, o Flamengo não jogou tudo que podia jogar. Longe. O Flamengo vai jogar muito mais do que jogou no clássico. Mas assim mesmo foi melhor. Não teve as chances mais claras, mas foi melhor. Finalizou mais, teve mais posse de bola, teve mais o controle do jogo. O que me chama a atenção é que alguns jogadores que a gente até... Ele coloca o Pedro e o Cebolinha, não fizeram o mesmo jogo. Não fizeram o mesmo jogo. Pedro teve 2 finalizações só. Então assim, o De La Cruz ainda não engrenou. Tem ainda todo um desconto. O próprio Arrascaeta não fez o seu melhor jogo. Para mim, quem jogou uma partidaça foi o Léo Pereira, que é o cara que tá aí com contratação de Léo Ortiz, e ele arrebentou no jogo. Além de salvar, chegou. O Eric jogou bem também. Sim, o Pulgar, ele tem uma sustentação ali, né, muito boa, mas eu acho que o elenco que tem, que já se conhece, que é entrosado e que já está com o Tite desde o final do ano passado, eu tô com o torcedor. Ainda é burocrático, pode jogar muito mais do que está jogando. E eu acredito que vai jogar. Pascoal, arremata aí. Até pelos talentos individuais, né? O De La Cruz joga mais do que ele está jogando. Ele está meio que procurando o espaço. Primeira semana de aula, né? Exatamente. Tá procurando. Tem que ser bem. Isso é uma questão de tempo, de sintonia entre eles. Né? O Gerson nem está jogando tanto daquele lado, que é para deixar um pouco os caras mais livres ali, que eles tenham mais essa criatividade. Então, aliás, eu não gostei do Gerson ontem. Achei o Gerson muito... O Gerson queria resolver tudo ele. Não precisa ele querer resolver tudo. Tem mais 9, tirando o goleiro, tem mais 9 para ajudar, para resolver. Então, o time do Flamengo tem muita coisa para apresentar. Não é só isso aí, não. Eu estou falando só, porque o futebol do Flamengo foi bem pequenininho. Só isso aí. Dá para o Flamengo fazer muito mais. Com o elenco que tem, com a qualidade que tem, aí bota Luiz Araújo, aí bota Gabigol, aí bota Bruno Henrique, olha como é que vai melhorando. Eu não estou falando de jogador comum, estou falando de jogador fera, jogador de outro planeta, estratosférico, esses caras podem resolver para o Flamengo.